A Chuva é um perdedor fraco e feio que foi expulso do grupo de heróis por ser inútil. Ele acha difícil aceitar que foi expulso por sua falta de utilidade. Mas as coisas mudam quando ele começa a domar garotas besta-fofas, que podem lhe conceder o poder de derrotar até as criaturas mais fortes. No entanto, antes dessa transformação, a Chuva é apenas um servo humilde no grupo de heróis. Para ele, as coisas estavam indo bem, até que um dia outro garoto chamado Orius disse a Rain que ele tinha sido demitido do grupo. Esta notícia chocante surpreendeu Rain. A princípio, ele pensou que os caras estavam apenas brincando com ele. Ele pediu a razão, e em resposta, Lynn disse duramente que era porque ele era um inútil e não sabia como mantê-los juntos. Imediatamente, outros membros começaram a zombar dele, e quando ele tentou falar, Orius disse que ele não deveria, pois seria patético. Rain deixou a festa e devolveu o equipamento, já que não tinha escolha. Depois de um tempo, ele começou a pensar no que fazer na cidade no horizonte. Enquanto ele estava pensando, algumas crianças se aproximaram e perguntaram se ele tinha terminado o trabalho com o grupo do herói. Elas então pediram para ele fazer o que sempre fazia, e Rain aceitou com alegria. Rain viu uma águia voando e rapidamente fez um contrato temporário com ela. Ele ordenou que a águia cumprimentasse as crianças, o que as encantou, e decidiu deixar a águia ir. Depois que a águia se foi, as crianças disseram a Rain que preferiam se tornar domadores de feras como ele do que heróis. Isso porque Rain sempre brincava com eles e não era um aspirante a personagem principal ou arrogante como os outros membros do grupo. Isso o lembrou das reações irritantes das pessoas quando ele falava sobre o grupo do herói. Ele decidiu se tornar um aventureiro. Depois de um tempo, ele foi à Guilda dos Aventureiros e se registrou como aventureiro. Ele perguntou à recepcionista da guilda, Natalie Brown, sobre o sistema de aventureiros. Ela lhe forneceu as informações necessárias e perguntou sobre sua classe. Ao ouvir Domador de Bestas como sua classe, ela ficou ansiosa, sabendo que ele sempre se daria mal, já que esse era o nível mais baixo. Isso lembrou Rain do que Lynn havia dito, mas ele tranquilizou Natalie que ficaria bem. Seu teste de registro era matar 10 goblins. Usando um esquilo, ele rastreou os goblins e os atacou. Depois de derrotá-los e coletar as pedras mágicas, ele ouviu um grito. Ele encontrou um membro da tribo dos gatos, dito ser uma espécie em extinção, encurralado por um tigre assassino. Ele tentou atacá-lo com sua faca, mas a lâmina quebrou contra sua pele dura. Quando o tigre avançou sobre ele, a garota interveio, usando sua velocidade excepcional para atacar o tigre. Após o confronto, a garota se apresentou como Canada. Enquanto conversavam, Rain mencionou seu banimento, o que irritou Canada. Rain ficou feliz por ter alguém do seu lado e deu um tapinha na cabeça dela, ao qual ela respondeu com alegria. Canada então pediu a Rain para domá-la. Inicialmente incerto, ele decidiu tentar, e foi bem sucedido. Na cafeteria da guilda, Rain convidou sua amiga Kanade para se juntar a ele em uma missão. Além disso, o interesse de um homem por Kanade, um espírito de gato, levou a uma bizarra competição de queda de braço, onde Rain surpreendentemente saiu vitorioso. A recepcionista da guilda, Natalie, interveio, pedindo desculpas pelo comportamento do homem, e um comentário estranho sobre como Rain domesticou Kanade deixou ambos desconfortáveis. Curioso sobre sua força recém-descoberta, Rain descobriu que seu contrato com Kanade amplificou suas habilidades, tornando-o tão forte quanto ela. Animada para a próxima missão, as esperanças de Kanade foram destruídas quando foram designados para coletar ervas devido ao baixo rank de Rain. No entanto, gritos à distância os levaram a um velho cercado pelos notórios bandidos, os Ibanfangs. Apesar das reservas de Kanade, Rain decidiu exibir seus músculos rasgados para os bandidos. Eles emboscaram os Ibanfangs, com Rain enfrentando os bandidos enquanto Kanade verificava o velho. Kanade estava preocupada com o novo poder de Rain, mas ficou impressionada com suas habilidades de combate. Após a derrota dos bandidos, o velho agradecido explicou que um grupo de aventureiros o havia abandonado. Rain decidiu enfrentar os Ebonfangs restantes e Kanade concordou com relutância. No caminho para o esconderijo dos bandidos, Rain contratou animais para explorar a frente. Ele revelou seu plano de paralisar os bandidos com a ajuda de um Abi. Kanade ficou surpresa com a sua habilidade de domar insetos, uma habilidade que ele havia aprendido em sua vila natal. Kanade partiu para buscar reforços, a Ordem dos Cavaleiros, enquanto Rain formava contratos temporários com Arbis. Enquanto isso, duas aventureiras, Mina e Lian, lamentavam sua má sorte em comparação com seus antigos camaradas, Aureus e Agathe, que se aliaram à habilidade. De volta ao esconderijo, os Orbis de Rain incapacitaram os membros restantes dos Caninos Negros. Kanade voltou com reforços, mas os Cavaleiros da Ordem decidiram agir como covardes e recuar, considerando a situação abaixo deles. De repente, os lagartos do Rei Bursar atacaram, e Rain e Kanade juntaram-se para derrotá-los. Seus esforços permitiram que os outros aventureiros resgatassem os bandidos paralisados. Rain e Kanade saíram do esconderijo com pedras mágicas valiosas dos King Lizards.
Seus companheiros aventureiros elogiaram sua conquista, e Rain apreciou o reconhecimento, especialmente depois de ter sido dispensado do grupo de Órios por ser inútil. Kanade estava feliz por terem uma cama fofinha, o que a tornava confortável para eles dormirem juntos. Embora Kanata estivesse entusiasmada por ter camas de verdade para dormir, Rain considerou insano e uma oportunidade única compartilhar um quarto com uma garota atraente. Graças ao estalajadeiro, isso aconteceu porque restava apenas um quarto. A narração de Rain explicou como, depois de entregarem a recompensa pelos presas de ébano, foram chamados de volta à Guilda dos Aventureiros. Lá, Natalie informou a Rain que ele tinha sido promovido de classe F para classe E, e eles receberam uma recompensa substancial pelos seus esforços. Com suas recompensas, eles compraram novos equipamentos, comemoraram jantando juntos em um restaurante elegante e finalmente acabaram na situação atual. Apesar dos pensamentos inocentes, Rain concordou em compartilhar o quarto com Kanada por uma noite, e os dois foram dormir. Mas enquanto Rain dormia, ela contemplou o quão sortuda foi por ter sido encontrada por Rain. Uma semana se passou desde que Rain conheceu Kanada, e em seu monólogo interior, ele explicou seu apreço pelo estilo de vida descontraído de aventureiro que ele e Kanada estavam vivendo até agora. Da Guilda dos Aventureiros, eles souberam por Natalie que um delinquente tinha se refugiado na ponte Stride e arrumava brigas com qualquer um que tentasse atravessar a ponte. Atraído pela recompensa de 5 moedas de ouro, Rain aceitou a missão e imediatamente foi para a ponte com Kanada. Pouco depois de eles chegarem, um dragão vermelho voou por cima, pousou perto dos dois, transformou-se em uma humanoide feminina e proclamou seu desejo de lutar com eles. Surpreso que o dragão vermelho fosse realmente uma mulher bonita, Rain perguntou se ela era a famosa guardiã da ponte, o que ela confirmou e se apresentou como Tanya, uma dragoide. Aparentemente, Tanya estava usando a ponte como campo de treinamento, e Conadette explicou a Rain que era uma forma de peregrinação para os dragoides, o que Tanya confirmou. Tanya então desafiou abertamente os dois para um combate, e tanto Rain quanto Conadette aceitaram o desafio. A batalha começou com Tanya dando um soco em Rain, o que quase fez com que ele perdesse seu papel de protagonista. Impressionada por este feito, Tanya então cuspiu fogo nos dois, incendiando a cauda de Conadette. Por causa disso, Conadette lutou contra Tanya, e Rain assistiu maravilhado à forma como Conadette conseguia lutar contra Tanya em pé de igualdade. Para ajudar Conadette, Rain tentou atacar Tanya, mas ela pegou Rain enquanto ele voava no ar, agarrou Conadette e os lançou no ar enquanto se preparava para soltar fogo sobre eles novamente. No entanto, eles conseguiram desviar do ataque trabalhando juntos, ganhando o elogio de Tanya. Observando a dificuldade de enfrentar Tanya e como ele precisava lutar como um domador de feras, Rain pediu a Conadette para ganhar 3 minutos para se preparar. Sem hesitação, Conadette concordou em ajudar e enfrentou Tanya enquanto Rain formava um contrato temporário com um pássaro e pedia para chamar reforços. Depois disso, Rain assumiu e com os pássaros que contratou, eles atacaram Tanya, que ficou imobilizada após o ataque. Rain então revelou que os pássaros eram chamados Pido e suas penas eram venenosas. Tanya se rendeu, incapaz de continuar lutando, e Rain pediu para ela ir com eles. Questionando o que aconteceria se ela recusasse, Rain respondeu que não sabia, mas comentou sobre a encrenca em que estaria se Tanya não obedecesse. Divertida com a resposta, Kanade pressionou Tanya até ela se submeter, fazendo-a concordar com a exigência. Depois disso, Rain e Kanade relataram de volta a Natalie na Guilda dos Aventureiros. E antes que Tanya pudesse se apresentar, Rain a interrompeu e saiu apressadamente da guilda. Fora, Tanya chamou a atenção para si mesma, e tanto Rain quanto Kanade a impediram de revelar que ela era uma dragonoide. Nos arredores da cidade, Tanya foi disciplinada por Rain, que a deixou ir, mas advertiu-a para não causar mais problemas depois disso. No entanto, Tanya, que começou a se interessar por Rain, sugeriu que ele a domasse também, ao que ele concordou com relutância e formou um contrato com elas. Naquela noite na cidade, Órios reclamou sobre os esforços desperdiçados de sua equipe na Floresta Perdida, que eles passaram tentando lutar contra monstros. Com Lyn e os outros reclamando que as antigas tarefas de Rain eram um fardo para o grupo, Órios decidiu recrutar Rain de volta para o grupo, apenas para despejá-lo novamente após completarem a tarefa. Enquanto isso, enquanto Rain dormia no chão, Kanade e Tanya discutiam sobre em qual cama os outros dormiam, já que uma das camas tinha vista para Rain enquanto ele dormia. Em uma narração, Rain explicou sobre slimes, e sua equipe foi encarregada de subjugar os monstros. Isso inquietou Kanade devido à sua viscosidade sempre que eram derrotados. Então Tanya se gabou de que poderia derrotá-los todos por ela, ganhando o elogio de Kanade. Observando, Rain notou como estava feliz por ver como as duas estavam se dando bem. O tempo passou e o grupo não conseguiu localizar uma enxurrada de slimes. Portanto, Rain usou uma de suas habilidades de domesticação em um pássaro chamado Assimilate para fundir sua alma, e controlou um pássaro para procurar slimes na área.
Este feito surpreendeu tanto Tanya quanto Kanata. Após o alvoroço deles, Rain voou para procurar os slimes enquanto os dois vigiavam seu corpo. Eventualmente, Rain localizou o enxame de slimes, e antes de começarem a tarefa, Tanya perguntou a Rain se ele podia usar algum feitiço mágico. Rain respondeu que podia usar bola de fogo e cura. Sob a sugestão de Tanya, ele lançou uma bola de fogo contra os slimes, eliminando todos. O resultado surpreendeu Rain e Kanata, mas não Tanya, que explicou que as habilidades de Rain tinham aumentado desde que fez um contrato com ela. Justo então, mais slimes apareceram, e sob a orientação de Tanya, Rain aprendeu a controlar melhor sua magia. Depois, Tanya e Kanata conversaram com uma menina do lado de fora da Guilda dos Aventureiros, informando-a de que completaram com sucesso uma missão de subjugação de slimes. Rain então se juntou às duas garotas, e após um passeio pela cidade, eles jantaram em um restaurante naquela noite. Assim que terminaram, Rain revelou o passado de sua vila natal e como foi destruída devido a um ataque de monstros. Um grupo de aventureiros resgatou Rain, e ele foi realocado para uma pousada onde trabalhou por anos até que o grupo de Oreo o recrutou. Ele se juntou sem hesitação, esperando prevenir a tragédia que aconteceu com sua vila. No entanto, o grupo o via como um fardo, levando à sua demissão do grupo do herói. Ouvindo isso, Tanya e Kaneda expressaram raiva em relação ao grupo do herói, mas Rain assegurou-lhes que isso era passado. No dia seguinte, enquanto subjugavam orcs, um deles esfaqueou o braço de Rain enquanto ele tentava proteger Tanya. Assegurando-lhes que estava bem, Rain usou cura, curando o ferimento, e sugeriu que coletassem os minérios mágicos que o orc deixou para entregar na Guilda dos Aventureiros. Naquela tarde, Rain fez isso e soube por Kaneda que Tanya queria um tempo sozinha. Em uma ponte, Tanya ponderou suas decisões quando a garotinha do dia anterior se aproximou, oferecendo conforto. Quando Rain encontrou Tanya, ela se desculpou por suas ações anteriores. Aliviado, Rain aceitou suas desculpas. Naquela noite, Kaneda finalmente aceitou que queria se cultivar com Rain, mas descartou isso como mera simpatia. No dia seguinte, após uma missão bem sucedida, Tanya sugeriu que comprassem novos equipamentos, com o que Rain concordou. No entanto, Orius e seu grupo confrontaram o grupo de Rain na estrada, cumprimentando-o sarcasticamente. Caminhando por uma estrada e refletindo sobre seu estilo de vida atual com Tanya e Kaneda, Rain e companhia foram confrontados por Orius e seu grupo. Orius fez uma saudação sarcástica e Rain imediatamente sugeriu que tomassem um caminho diferente. Depois que Orius fez alguns comentários depreciativos, Kaneda e Tanya intervieram para defender seu mestre. Tanya questionou a identidade do grupo de Orius, sugerindo dúvida que fossem o grupo de heróis. Desgostando do tom de Tanya, Orius tentou repreendê-la, mas então reconheceu que ela e Kaneda eram um dragonoide e um espírito de gato, respectivamente. Percebendo que eles eram monstros domesticados por Rain, Rain perguntou qual era o negócio de Orius com ele. Orius afirmou que devido à dificuldade do bosque perdido, eles tiveram que se retirar. Assim, Orius ofereceu um ramo de oliveira, convidando Rain a voltar para o grupo dele, apesar de tê-lo chamado de um pedaço de merda e inútil. Agathe, Lyn e Mina comentaram que Rain deveria estar grato pela oferta. Rain, no entanto, recusou. Lyn tentou convencê-lo, mencionando uma relíquia na floresta chamada Escudo da Verdade que poderia lhes dar uma vantagem contra o Rei Demônio. Ela acrescentou que sem a relíquia, monstros atacariam assentamentos, evocando memórias dolorosas para Rain. Sob pressão, Rain concordou relutantemente. Repreendendo-o por sua recusa inicial, o grupo de Oreo começou a partir. Mas tanto Kanade quanto Tanya interromperam o grupo de heróis, exigindo que pedissem desculpas a Rain. A sugestão surpreendeu o grupo de heróis. Quando Tanya os ameaçou, Oreo segurou Rain, insistindo que ele controlasse seus animais. Não apenas chamou-os de animais de estimação, mas ensinou que eram as cadelas de Rain, o que irritou Rain o suficiente para socar Oreo. Depois disso, Oreo desafiou Rain e seus aliados para um duelo para determinar o grupo mais forte e Rain aceitou. Em locais separados, Kanade enfrentou Agathe, Tanya enfrentou Mina e Lyn, e Rain enfrentou Orius. A luta de Kanade começou primeiro. Agathe expressou entusiasmo por enfrentar uma espécie tão suprema como a dela, enquanto Kanade prometeu derrotá-lo e fazê-lo beijar a salsicha de Rain. No entanto, Agathe não mostrou inclinação para fazê-lo. Kanade iniciou o combate com um chute rápido e poderoso, e uma série de socos. Agathe se defendeu com sua espada larga, mas logo se encontrou na defensiva. Observando a passividade de Agathe, apesar de fazer parte do grupo de heróis, a observação de Kanade o provocou a liberar seu golpe especial, Corte de Fogo Infernal e Enxofre. Kanade, no entanto, desviou habilidosamente o ataque dele. Em sua crescente frustração, Agathe declarou que usaria toda a sua força, ao que Kanade respondeu calmamente que usava apenas metade da dela. Percebendo que ela estava se segurando, deixou Agathe atônito, e o duelo terminou com um chute decisivo de Kanade. Em outro local, Tanya enfrentou Selene e Mina. Ela afirmou claramente que preferia enfrentar Orius, já que os considerava fracos.
Essa afirmação irritou as duas magas, levando-as a lançarem rajada de gravidade e chama sagrada. No entanto, com um simples gesto, Tânia anulou seus feitiços. Indomáveis, Selene e Mina lançaram Flecha do Julgamento e Vermelho Rubro, respectivamente. Tânia neutralizou sem esforço usando Cancelador de Matéria. Apesar de seu ataque contínuo, Tânia continuava a dissipar seus feitiços. Para encerrar o confronto, Tânia invocou o formidável feitiço Ultimate End, mas foi apenas um ardil, fazendo com que ambos os magos desmaiassem de choque. Ao mesmo tempo, Rain e Orius se engajaram em um duelo. Orius inicialmente ganhou vantagem com sua rápida técnica de espada. Ainda assim, Rain sofreu apenas ferimentos leves, e sentiu que a intensidade de Orius era pálida em comparação com a de Tânia. Mudando para a ofensiva, Rain desferiu um soco sólido no abdômen de Orius. Atordoado pelo golpe, Orius ouviu Rain revelar sua força recém-adquirida, cortesia dos seus contratos com Canaide e Tânia. Aproveitando insights de suas observações e com a ajuda de um Arby, Rain superou Orius logo depois que Tânia e Canaide correram ao lado de Rain, envolvendo-o em um abraço caloroso. Rain e seu grupo chegaram à sombria e lúgubre Floresta Perdida, onde dizem estar localizado o Escudo da Verdade. Um flashback revelou que, após o grupo de Orius ser derrotado pelo de Rain, eles pediram desculpas por seu mau comportamento. Tânia também os intimidou para tornar o pedido de desculpas mais sincero, e Rain aceitou suas desculpas. Com isso fora do caminho, Orius explicou a situação atual do Escudo da Verdade. Ele estava em posse de um monstro na Floresta Perdida. Apesar das repreensões de Kanata e Tânia sobre o tom de voz de Orius, que soava como se ele ainda estivesse agindo pomposamente, Rain concordou em aceitar a tarefa. No presente, Rain assegurou a seus dois companheiros a importância de encontrar o Escudo da Verdade para o grupo de Orius. Para iniciar a busca, Rain assimilou-se com um pássaro através de um contrato temporário para explorar a área, deixando Kanata e Tânia encarregados de cuidar de seu corpo. Imediatamente, Rain localizou um caminho que levava ao seu objetivo. No entanto, ao segui-lo, eles se perderam apesar de estarem na trilha certa. Tânia lançou a busca material para investigar a área ao redor e os conduziu até uma árvore que emitia magia ilusória. Tânia então pediu a Kanata que derrubasse a árvore. Antes que Kanata pudesse, uma voz desencarnada exigiu que eles deixassem aquele lugar. Da árvore, uma fada apareceu diante deles. Embora Rain tenha tentado se apresentar e revelar o objetivo de seu grupo, a fada se recusou a ouvir e avisou que os expulsaria da floresta se não partissem. Acolhendo este aviso, Rain, Kanata e Tânia se retiraram para a floresta para discutir o encontro com a fada. Kanata lembrou que um monstro habitava a árvore e Tânia sugeriu que derrubassem a árvore para remover sua barreira ilusória. No entanto, Rain insistiu em visitar e conversar com a fada sozinho. Aproximando-se da fada novamente, Rain tentou iniciar uma conversa com ela. Ela ameaçou machucá-lo se ele não saísse. Por outro lado, Rain aceitou a ameaça, confiante em seu jeito de conquistar garotas para ganhar negociações. Como ele disse, Rain aceitou e foi atingido pelas flechas de ilusão da fada. Isso a deixou perplexa, pois as ações de Rain contradiziam como ela entendia que os humanos agiam. Rain admitiu que era humano e que nem todos eram iguais. A fada lançou uma segunda rajada de flechas ilusórias, mas Kanade e Tânia protegeram Rain. Ambos tentaram então argumentar com a fada, mas começaram a discutir sobre como Kanade inicialmente a abordou. Intrigada pelo grupo, a fada deixou de ser hostil com eles. Perguntando o nome de Rain, ele revelou à fada que, por sua vez, se apresentou como Sora e concordou em ouvir o pedido deles. A partir da conversa com Sora, eles souberam que a barreira bloqueava a entrada da aldeia das fadas e que seu povo protegia esse escudo da verdade. Percebendo que o escudo da verdade era necessário para derrotar o Rei Demônio, Sora o buscou e entregou a Rain. Apesar da oferta de Rain para ajudá-la com qualquer coisa, Sora recusou categoricamente, observando que estava apenas seguindo o antigo pacto entre as fadas e o herói anterior. Depois disso, Kanade e Tânia tentaram partir, mas Rain voltou para Sora e perguntou o que a estava incomodando. Hesitante em responder, Sora foi persuadida por Rain, Kanade e Tânia a falar sobre sua irmã gêmea Runa, e sua responsabilidade de proteger e manter as barreiras que levam à Vila das Fadas. Tudo estava bem entre as duas até que saíram da barreira por motivos pessoais e encontraram um monstro afiliado ao exército do Rei Demônio. Rain detalhou que o monstro que Sora e sua irmã Runa encontraram se chamava Cavaleiro das Sombras. Embora fosse mais fraco que uma espécie suprema como eles, tinha características complicadas, como anulação mágica, o que tornava apenas os ataques físicos eficazes contra ele. Sora confirmou isso, e continuou sua história onde o Cavaleiro das Sombras exigiu que ela baixasse a barreira, mas com medo, ela fugiu e foi instruída pelo líder a abandonar Runa. Comovida pelo apelo de Sora, Rain prometeu ajudar e resgatar Runa do Cavaleiro das Sombras, fazendo Sora abraçar Rain com lágrimas nos olhos.
Um flashback revelou que Sora detalhou as condições de sua libertação dadas pelo Cavaleiro das Sombras. Ela tinha que baixar a barreira sobre a aldeia das fadas até o pôr do sol. Armado com esse conhecimento, o grupo de Rain partiu para o covil do Cavaleiro da Sombra, mas não deixou Sora ir com eles, temendo que isso comprometesse o acordo dela com o monstro. Quando chegaram, viram o Cavaleiro das Sombras sentado em um trono ao lado de Runa. Sem hesitar, Rain lançou uma bola de fogo como distração, permitindo que tanto Kanade quanto ele acertassem o Cavaleiro das Sombras. A criatura rapidamente deduziu que Sora havia enviado o grupo de Rain e atacou Runa. Tanya interveio, libertando e depois levando Runa para um lugar seguro. Para desviar a atenção do Cavaleiro das Sombras, Rain formou uma aliança temporária com alguns Orbes. Então, depois de lançar um feitiço de aumento em Kanade, ela usou sua força melhorada para subjugar o Cavaleiro das Sombras. Quando a poeira baixou, Tanya reuniu-se a eles com Rumen nos braços, expressando sua admiração pela maestria de Rain em um feitiço poderoso há muito tempo esquecido. Rain simplesmente respondeu que todos em sua aldeia sabiam disso. Quando Rune recobrou a consciência, Rain informou-a que foi Sora quem enviou o resgate, fato que confortou muito a fada. A reunião foi comovente, com Rune e Sora expressando sua gratidão a Rain e seus companheiros. Seguiu-se uma breve troca de humor sobre a opinião atrevida de Rune sobre Rain, e a repreensão de Sora à sua irmã levou Rain a concluir que os dois não eram nada parecidos. Embora Kanade desejasse que as irmãs fadas voltassem para casa, Sora mencionou que Rune já não era bem-vinda lá. Percebendo a incerteza dela sobre o mundo além, Kanade fez um convite para que elas se juntassem ao grupo. Rain concordou, e um pacto foi formado. Mais tarde naquele dia, Rain encontrou-se com o grupo dos heróis para entregar o escudo da verdade. No entanto, Orius estava incrédulo. Enquanto a equipe dele levou 2 semanas para encontrar o escudo, o grupo de Rain conseguiu em apenas 2 dias. Duvidando da autenticidade do escudo, Lyn foi chamada para verificar sua legitimidade, confirmando sua genuinidade para o espanto de seus colegas. O ceticismo de Orius não passou despercebido por Rain, que prontamente reivindicou sua recompensa de 20 moedas de ouro. Quando Rain se virou para sair, Agathe fez uma pergunta. Ele consideraria voltar a se juntar ao grupo deles? Apesar da evidente irritação de Orius, Agathe, Mina e Lyn perceberam o valor que Rain trazia. No entanto, Rain recusou, contente com sua nova vida. Depois, Agathe, Mina e Lyn lamentaram a recusa de Rain. Em contraste, Orius, nutrindo rancor de uma derrota anterior nas mãos de Rain, jurou vingança. Em outro lugar, debaixo de uma árvore, Rain compartilhou com seu grupo a história do primeiro herói que derrotou o Rei Demônio. Dizia-se que somente alguém com sangue divino poderia ser o herói, possuindo um poder incomparável conhecido como Break Limit, essencial para derrotar o Rei Demônio. Dadas as habilidades medíocres de Orius em comparação com as de Rain, Sora ponderou que talvez Rain fosse o verdadeiro herói, um sentimento ressaltado por suas inúmeras conquistas. Kanata propôs que Rain poderia adquirir ainda mais poder ao domar espíritos adicionais, uma ideia que Tanya apoiou. No entanto, Rain hesitou, reconhecendo o peso de tal responsabilidade e creditando sua equipe pelos sucessos coletivos. Ele não descartou o conceito imediatamente, mas sentiu que era cedo demais para assumir tal compromisso. Em uma manhã ensolarada, Rain acordou em seu quarto, esperando por um quarto livre de todo o harém, enquanto seu grupo ocupava as camas. Mais tarde, durante o café da manhã, todos discutiram a compra de equipamentos para as próximas jornadas de Rain. Enquanto andavam pela cidade, Runa e Sora se preocupavam com a possibilidade de as pessoas descobrirem que eram fadas, mas Rain as tranquilizou após observar as interações dos outros. Então, eles foram para uma loja de armas. Na loja de armas, encontraram o rude dono, Gantz, que inicialmente lhes mostrou armas de baixa qualidade. Após algum confronto, Gantz revelou suas melhores armas. Rain explicou como discerniu a qualidade devido à sua experiência como domador de bestas, impressionando Gantz, que concordou em fabricar uma arma personalizada digna de ser carregada pelo Top D assim que encontrassem os materiais. Enquanto isso, na Guilda dos Aventureiros, eles souberam que Orius estava recrutando números de apoio. Rain apresentou uma missão de Gantz por minério de mitril, o que os levou a uma mina exaurida. Mais tarde, no caminho, Runan e Sora ficaram cansados rapidamente devido à baixa resistência, levando Rain a deixá-los consertar os fãs e banhar-se em um lago, e alistar esquilos como guardas. Durante a pausa, Kanata foi mordido por um peixe, causando uma pequena comoção, mas sem ferimentos. Assim, eles chegaram à mina, e Rain suspeitou de ladrões. 2 ladrões surgiram, levando a um confronto. Em vez de lutar, Sora e Runique usaram magia para descobrir os motivos dos ladrões, confirmando a teoria de Rain. Eles também suspeitavam que um dos aventureiros lá dentro era um domador de feras. Dentro das minas de Mithril, os ladrões descobriram que seus amigos haviam perdido para o domador de feras do grupo de Rain. Consequentemente, o domador de feras queria vingança. Assim, o grupo de Rain foi atacado por 4 aventureiros, mas facilmente os derrotou. No entanto, restou apenas o domador de feras. Consequentemente, Rain lutou contra ele e seu forte monstro Bimote. Esta luta intensa fez a mina tremer e desmoronar.
Os amigos de Rain levaram os ladrões capturados para fora por segurança. No entanto, Kanata voltou para ajudar Rain. No entanto, o Domador de Feras recusou-se a desistir. Então, Rain assumiu o controle do Behemoth e derrotou-o com um feitiço de bola de fogo. Fora da mina, eles souberam que os ladrões estavam irritados com Gantz por vender-lhes armas ruins. Como resultado, Gantz se sentiu arrependido por suas ações e concordou com Rain. Ele prometeu ser um artesão melhor. Portanto, Rain pediu uma nova adaga e manopla. Enquanto isso, Orius e Mina entrevistaram um candidato para a vaga de Domador de Bestas. No entanto, Orius o rejeitou porque ele não era tão habilidoso quanto Rain. Essa decisão deixou Mina preocupada que isso pudesse atrasar a missão deles de derrotar o Rei Demônio. Consequentemente, ela pediu a Orius que mudasse os critérios do trabalho, mas ele hesitou. Desconhecido para Mina, Orius tinha um anel amaldiçoado e planejava usá-lo contra Rain. No dia seguinte, quando Rain visitou o Guilda dos Aventureiros, ele soube do destino dos ladrões por Madeley. Essa notícia o deixou triste. Felizmente, Runa e Sora o confortaram, e eles decidiram dar um passeio e comer cachorros quentes juntos. Depois de comer, Runa e Sora perguntaram se Rain adquiriu habilidades especiais a partir do contrato deles. Ele não tinha certeza, o que os deixou tristes inicialmente. No entanto, Rain os tranquilizou dizendo que valorizava mais a companhia deles do que poderes. Eles perguntaram por que ele os tratava bem, e ele explicou que era porque seu antigo grupo não confiava nele. Assim, ele queria construir confiança com eles, o que os deixou felizes com sua resposta. Enquanto aproveitavam o tempo juntos, Runa queria mais hot dogs, mas foi interrompida por um homem orgulhoso e guardas que queriam levar Runa e Sora. Runa e Sora o rejeitaram, mas o nobre pomposo apenas declarou seu amor e desejo por elas ainda mais. Rain interveio e exigiu o nome do nobre pomposo, que se apresentou como o filho do Senhor dos Horizontes, Edgar Fromwer. Apesar das gêmeas fadas rejeitarem a exigência de Edgar, Edgar cercou o grupo com seus soldados e perguntou novamente se concordariam com sua oferta, que Rain novamente rejeitou em nome delas. Assim, Edgar ordenou que seus soldados o atacassem, mas Rain apenas mostrou que ele era ele mesmo e os derrotou. Encurralado, Edgar ordenou que o restante de seus soldados mantivesse as pessoas ao redor como reféns. Enojado com a forma como Edgar via seus súditos, Rain despertou suas capacidades mágicas de fada e resgatou os reféns usando um feitiço de bola de fogo em múltiplos alvos nos soldados. Isso forçou Edgar a fugir da cena envergonhado e fez o grupo de Rain com quem se encontrou elogiá-lo. No entanto, uma senhora na multidão os alertou de que deveriam deixar Horizon para sua segurança, já que uma pessoa encapuzada os observava de longe. Mais tarde na pousada, Runa e Soar relataram o que havia acontecido anteriormente para Kanata e Tanya. Especulou-se que o controle mágico de Rain havia melhorado drasticamente ao formar um contrato com as gêmeas. A conversa então mudou para o passado sombrio de Edgar, que envolvia atos que o teriam colocado na lista dos mais procurados pelo FBI. Edgar aparentemente escapou de seus feitos sujos graças à influência de seu pai como Senhor de Horizon. Enquanto os cavaleiros investigaram as acusações contra Edgar, infelizmente não encontraram nenhuma evidência de crimes cometidos. Depois de deliberar sobre o que fazer, foi decidido que Rain e seu grupo derrotariam Edgar e salvariam a cidade. Naquela noite, na mansão Frontmoor, Edgar conversou com seu pai e depois de se desculpar, Edgar pagou seu cavaleiro Gellert para cuidar de Rain. Assim que ele saiu, Edgar chamou um servo escravo seu e começou a espancá-la por não atender suas expectativas absurdas. No dia seguinte, Rain e Kanaid visitaram a Ordem dos Cavaleiros Agarhug para apresentar uma queixa formal contra Edgar. No entanto, a queixa foi formalmente rejeitada, pois já havia sido reportada como uma briga menor e não seria investigada mais a fundo. Mais tarde, Rain lamentou que os cavaleiros estivessem conspirando com Edgar. A cavaleira vice-capitã chamada Stella, que pediu a ajuda deles para derrubar Edgar, então se aproximou deles. Confiando no julgamento de Kanad sobre sua opinião de Stella, Rain concordou em ajudá-la enquanto também limpava a corrupção dentro da Ordem dos Cavaleiros. Para pegar os cavaleiros corruptos em uma armadilha, Stella contou com a ajuda de alguns cavaleiros de confiança de sua divisão, e Rain recebeu sua nova luva de Gantz. Ao anoitecer, uma armadilha foi montada em um armazém que se dizia ter provas incriminatórias contra Edgar, e assim, os cavaleiros da Ordem Corruptos foram enviados para investigar. Assim que entraram no depósito, a entrada foi selada e os cavaleiros, exceto Gallet, foram nocauteados. Enfrentando seu superior, Stella derrotou Gallet em um combate 1 a 1, com lágrimas nos olhos. Enquanto isso, na mansão Fromwer, Edgar recebeu a notícia da prisão de Gallet e descontou sua frustração em seu servo escravo. O indivíduo encapuzado então o visitou, revelando-se como disfarce de Orio. Orio explicou que Rain era um domador de feras, que conseguiu domar várias espécies supremas para Edgar. Em seguida, ele lhe deu um anel amaldiçoado, com o pretexto de que era um item mágico que trazia morte ao seu alvo. Nena teve um flashback que revelou sua vida passada em um pequeno templo até ser escravizada.
Por outro lado, alguns soldados em frente à mansão de Edgar avisaram Stella e seus cavaleiros para não prosseguirem. No entanto, Stella anunciou seu nome e título enquanto proclamava que estavam lá para conduzir uma inspeção. Além disso, ela mencionou que Gellert tinha sido preso sob acusações de corrupção. Como os soldados se recusaram a cumprir as ordens de Stella, Tanya e Kanade intervieram, fazendo com que os dois soldados alertassem seus camaradas de que estavam sendo atacados. Cercadas por numerosos soldados, Tanya e Kanade invadiram o portão principal enquanto Edgar observava do seu quarto, antecipando que seu anel recém-adquirido o ajudaria a derrotar Rain. Enquanto isso, Rain, Rune e Sora conseguiram infiltrar-se no porão da mansão na esperança de resgatar os reféns lá. Rune lançou uma busca material, planejando teleportar magicamente quaisquer reféns que encontrassem para fora da mansão. Assim que Rune detectou uma grande assinatura mágica abaixo deles, acreditando ser os reféns, e uma das outras assinaturas foi dita estar no mesmo nível de Sora e dela. Rune suspeitava que outra espécie suprema estava cativa ali, e decidiu que as fadas resgatariam os reféns enquanto ele resgataria a espécie suprema. Caminhando sozinho pela mansão, Rain localizou a espécie suprema, que acabou sendo outra vilã chamada Nina, uma semideusa que em breve seria uma das garotas de Rain. Surpresa pela presença majestosa de Rain, Nina agiu apreensivamente em relação a ele, enquanto ele invadia sua cela e lançava um feitiço de cura nela. Agradecida pelo que Rain fez, Nina disse seu nome e o abraçou. Outro breve flashback foi mostrado, revelando como Nina foi recrutada por Edgar. De volta ao presente, Nina informou Rain de sua situação e ele decidiu emancipá-la. O plano de Rain, no entanto, inicialmente saiu pela culatra, pois, embora a magia do colar de escravo fosse fundamentalmente semelhante à magia de um domador de bistas, ainda era difícil para ele quebrar. Ao utilizar o poder concedido por seus amigos domados, Ray conseguiu quebrar o feitiço do colar de escravo, o que libertou Nina. Do lado de fora, Stella, seus cavaleiros, Kanade e Tanya continuaram lidando com os soldados ao redor da área e logo foram acompanhados por Runa e Sora. As fadas informaram aos outros que haviam resgatado os reféns, que agora estavam em um local seguro. Ao ouvir isso, tanto Kanade quanto Tanya se sentiram revigoradas e continuaram seu ataque contra os soldados. Em seu quarto, Edgar tranquilizou seu pai dizendo que lidaria com a situação sozinho. No saguão da mansão, Rain, carregando Nina nas costas, reuniu-se com o grupo de Stella, que afirmou que Rain havia conquistado outra garota para seu desgosto. O pai de Edgar entrou no saguão e foi ordenado por Stella a se render. Ele, no entanto, recusou e foi capturado sequencialmente pelo fio da manopla de Rain. Imediatamente, Edgar apareceu e, usando o anel que Orius lhe deu, invocou um ceifador que o apunhalou no peito com sua foice. Parado no topo do telhado da mansão, Orius vangloriou-se sobre a suposta morte de Rain e afirmou que agora poderia descansar tranquilo. Depois que Orius desapareceu na noite, Rain foi revelado ileso pelo ataque do ceifador. Sora mencionou que Rain foi apenas atingido por um feitiço de morte instantânea, mas que isso não o afetou. Assim, Rune lançou um feitiço de aflição de veneno em Rain, que não funcionou, e isso corroborou sua hipótese de que Rain era imune à magia de efeitos de status. Observando da balaustrada do segundo andar, o desanimado Edgar assistia a conversa entre Rain e seu grupo, enquanto lamentava internamente como um nobre privilegiado como ele havia falhado. Recusando-se a aceitar o resultado, uma energia sombria e ominosa escapou do anel de Edgar, que o envolveu e transformou o nobre em um demônio. O demônio deixou a mansão de Edgar e mirou nos habitantes da cidade abaixo, levando Rain e seu grupo a persegui-lo. No entanto, Rain decidiu que Stella e Nina evitassem confrontar o demônio para ajudar os habitantes da cidade. Enquanto devastava a cidade, o demônio foi eventualmente detido por Kanata, levando a um confronto com o grupo de Rain. Seus esforços iniciais contra o demônio provaram-se inúteis, e na tentativa de equilibrar as chances, o demônio convocou reforços na forma de monstros. Apesar de seus esforços para se defenderem contra os monstros, o demônio lançou um feitiço que destruiu partes da cidade, incendiando-a. Em retaliação, Runa e Sora imobilizaram o demônio com um feitiço de magia de luz, enquanto a chuva potencializava os poderes de Kanade e Tanya. Os dois então lançaram uma série de socos contra o demônio, seguida por um feitiço de luz que lançou o demônio para o céu. Kanade então lançou o demônio ao chão com um soco no estômago. No entanto, tudo o que conseguiram foi arrancar seu braço esquerdo, e então ele começou a invocar mais monstros, preparando-se para destruir Horizon. Por isso, Runa e Sora se voluntariaram para usar sua magia e teletransportar os moradores para um local seguro. Enquanto isso, Mina informou Orius sobre o demônio descontrolado em Horizon. No entanto, ele se recusou a tomar qualquer ação contra ele, pois a prioridade principal era o Senhor dos Demônios. Lina concordou com Orius contra a preocupação de Agathe e Mina sobre a situação do demônio, mas acabou cedendo à lógica de Orius.
Desconhecido pelo grupo, Orius era o responsável pela aparição do demônio na esperança de se vingar de Rain. De volta a Horizon, Stella, acompanhada por seus cavaleiros, e Nina derrotou as criaturas invocadas pelo demônio. Sora e Runa, que solicitaram sua ajuda para evacuar os habitantes usando magia de teletransporte, logo se juntaram a eles. Ciente dos planos da fada, Stella e seus cavaleiros partiram para reunir quaisquer moradores que pudessem encontrar, enquanto Nina ficou para trás com Runa e Sora. Eventualmente, Stella e seus cavaleiros reuniram alguns moradores que inicialmente hesitaram em usar a magia de teletransporte das fadas. No entanto, alguns rostos familiares entre as fadas os convenceram a confiar o suficiente nelas. Antes que a segunda onda de pessoas pudesse ser teletransportada, um grupo de monstros chegou. Retornando ao grupo de Rain, Canadia e Tanya ficaram exaustas de lutar contra os monstros, mas logo receberam a ajuda dos aventureiros da cidade. Enquanto isso acontecia, Runa lidou com os reforços recém-chegados e Sora teleportou os moradores restantes para a segurança. Sentindo-se inadequada, Nina juntou-se ao grupo de Rain na esperança de ajudá-los. Tanto Canadia quanto Tanya perceberam que Nina poderia usar seus poderes de semideusa para teletransportar Rain perto o suficiente do demônio para que ele pudesse confrontá-lo. Carregando Nina nas costas, Rain usou a magia de teletransporte de Nina para confrontar o demônio, e após lançar Boost em si mesmo, ele magicamente conteve o demônio. Ao fazer isso, Rain foi afetado pela influência do demônio, mas conseguiu superar isso e tomar o controle dos monstros do demônio. Enfurecido, o demônio se libertou de suas restrições e tentou atacar Rain, mas foi dominado e derrotado por seus monstros traidores. Uma vez que o demônio foi derrotado, Nina ficou exausta demais para manter os dois no ar, fazendo com que eles caíssem no chão. Antes de se espatifarem no solo, foram pegos por Tanya. Como todos esperavam, Rain deu as boas-vindas a Mina, e eles fizeram um contrato para ela ser uma de suas cadelas. Junto com seu grupo de aventureiros, incluindo a recém-chegada Nina, eles ficaram em uma pousada e receberam a notícia de que os cavaleiros haviam formado uma aliança com a Guilda dos Aventureiros. Por outro lado, Natalie, uma membro da guilda, informou a Rain que eles foram promovidos a aventureiros de nível C devido às suas recentes conquistas. Natalie apresentou Nina ao grupo com calor afetuoso. A história tomou um rumo inesperado quando Rain e seu grupo decidiram resolver sua situação de moradia. Natalie sugeriu que eles considerassem comprar uma casa, e eles embarcaram em uma aventura de busca por imóveis. Enquanto a maioria das casas atendia às suas preferências, a última era diferente. Natalie revelou que era assombrada e compartilhou incidentes perturbadores que tinham afastado potenciais compradores. Rain decidiu investigar antes de tomar uma decisão. Dentro da casa assombrada, o grupo encontrou um fantasma de empregada chamado Taina. Inicialmente tentaram lançar feitiços, mas a incapacidade de Taina de feri-los levou-os a usar o medo de Canada a seu favor. Após uma perseguição, eles prenderam Taina e descobriram sua história. Rain, usando suas habilidades de domador de feras, trouxe Taina a uma resolução pacífica, decidindo, por fim, comprar a casa assombrada. Enquanto isso, o grupo de heróis enfrentava o desprezo dos moradores, levando Orius a agir com frustração. Rain, por outro lado, voltou para casa com Canada e desfrutou de um banquete, refletindo sobre sua gratidão pelos membros de seu grupo e sua expectativa pelo futuro. Será que Rain finalmente será visto por todos como o mais poderoso, ou continuará a ser tratado como uma pessoa comum? Se você chegou até aqui, comente Art Hype Rain para confundir os falsos fãs.